Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui para conversar com vocês a respeito de uma informação que está causando geral na gremiosfera nessa tarde de hoje, terça-feira. Já circulou pela manhã que Diogo Rossi teria falado no debate raiz a respeito de uma conversa do Bright White junto ao presidente Guerra que o presidente não teria gostado de algumas coisas que teria ouvido. E aí começaram a circular diversas informações e repostagens a respeito deste assunto, e é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse nosso espaço, para vocês entenderem o que é verdade, o que é mentira e aquilo que a gente pode fazer, trazer de debate a respeito disso, para que nós gremistas possamos pensar um pouquinho melhor a respeito do Grêmio. E vem comigo então para falar sobre isso depois da vinheta. Como eu estava falando agora pela manhã, surgiu uma informação dada pelo Diogo Rossi no debate raiz, falando a respeito de uma suposta reunião, de uma suposta conversa que o jogador Bright White, o dinamarquês Bright White, teria chamado o presidente Guerra para conversar a respeito de algumas situações e nela teria exposto alguma insatisfação com relação a questões, problemas no CT, problemas no modo de treinamento, enfim, teria exposto ao presidente Guerra algumas insatisfações que, né, de alguma forma respingavam no trabalho do treinador, no trabalho do Renato, departamento de futebol. Essa foi a informação dada pelo Diogo Rossi. Com base nessa informação, nós vimos muita gente, mas muita gente mesmo, publicando parte desta informação do Diogo Rossi, ou uma releitura da informação dada pelo Diogo Rossi no debate raiz, dando a entender algumas coisas que, na verdade, o Diogo Rossi não mencionou, ou tentaram construir uma linha de raciocínio diferente daquela que ele estava tentando demonstrar, pelo menos na minha opinião, né, na minha interpretação dos fatos, que ele estava tentando demonstrar quando ele intercedeu e quando ele deu esta informação. Tomei o cuidado de buscar as informações também do próprio Diogo Rossi, entrando no Instagram dele e vendo lá a publicação no sentido de que ele obteve uma informação através das suas fontes, que a gente não sabe quem é, enfim, a fonte do Diogo Rossi é a fonte do Diogo Rossi, é a fonte dele, ele tem todo o direito de ter e de guardar segredo. Que as fontes dele mencionaram de que houve uma conversa do Bright White junto ao presidente Guerra que teria acontecido tudo isso que eu comentei até agora. Só que, né, depois de o Diogo Rossi ter mencionado isso no post dele, ele coloca ali depois o contraponto. Ou seja, ele coloca ali que falou com a assessoria do presidente Guerra que desmentiu o fato de que toda essa informação teria acontecido. Então o Diogo Rossi faz o quê? Ele dá uma informação que ele obteve através das fontes dele e depois dá o contraponto do presidente Guerra, através da sua assessoria, onde ele menciona que não, nada disso aconteceu. E tá tudo certo, né? Na medida em que se posta uma informação que se obteve de alguma forma, que tu é uma fonte que tu tem como fidedigna, tu publica aquela informação e depois tu dá o espaço ao contraponto do clube, no caso, né, do presidente Guerra, dizendo que essa conversa nunca aconteceu, automaticamente o Diogo Rossi transmitiu o poder da decisão do que pensar e como pensar para o leitor. Tá tudo certo, o Diogo Rossi fez certinho nesse caso aqui na publicação dele da informação. E eu nem estou aqui para julgar se o Diogo Rossi agiu errado, agiu certo. Mas enfim, o que eu estou aqui para falar é o seguinte: a partir disso, a partir dessa informação que eu sei que não é verdadeira, né, pelo menos as minhas fontes informaram que ela não é verdadeira, mas vamos dizer que fosse verdadeira, vamos dizer que aconteceu alguma coisa, tá? Existe uma grande diferença entre aquilo que a gente imagina que possa ter acontecido em uma suposta conversa, em uma conversa que possa ter acontecido entre o Bright White e o presidente Guerra, e aquilo que de fato acontece, né? O que me parece que aconteceu é que pegaram algumas questões em que o Bright White talvez tenha expressado algum tipo de insatisfação, né, com relação a algumas questões táticas, algumas questões internas do Grêmio, aonde ele não conversou com o presidente Guerra, de fato, a informação que eu tenho é que essa conversa não existiu, nunca existiu. Ele talvez tenha expressado para alguém algum tipo de insatisfação que chegou talvez aos ouvidos do presidente Guerra que talvez não tenha gostado, né? E aí eu já estou trabalhando numa hipótese, mas vamos dizer que isso seja uma hipótese verdadeira. Primeiro,
o Bright White tem todo o direito de colocar suas insatisfações a respeito do trabalho, seja ele qual for. Não é porque é o Renato, não é porque é o presidente Guerra, não é por isso daí. Né? Então o Bright White, se está insatisfeito, se não gostou de alguma coisa, se ele acha que alguma coisa pode ser melhorada, tá tudo certo. Se eu sou funcionário de qualquer lugar, pô, eu sou um caixa de supermercado. Aí lá no meu trabalho, no dia a dia, tá acontecendo alguma coisa, tá faltando dinheiro, tá faltando troco para eu dar na hora de devolver para as pessoas que compram, e aí eu vou dizer, pô, fulano, tá me faltando troco aqui, aí porque eu tô dizendo que tá faltando troco, eu tenho que tomar uma lambada? Tá errado? Não tá. Então, o Bright White, se ele falou, se ele mencionou alguma coisa relacionada a algum tipo de queixa, tá tudo certo, né? E o presidente Guerra, no caso, se ele não gostou da exposição, se ele não gostou de alguma coisa, a gente tem que entender de fato, se ele não gostou, do que ele não gostou. Ele pode ter não gostado, talvez, do Bright White ter expressado alguma coisa para alguém a respeito de alguma insatisfação do treino no momento em que estamos vivendo. Porque talvez o presidente Guerra entenda, vamos falar menos e trabalhar mais. E aí eu concordo com o presidente Guerra. É hora de falar menos e trabalhar mais. Não importa que seja uma crítica construtiva, esse tipo de crítica a gente faz, evidentemente, dentro do vestiário, falando com o treinador, com a comissão técnica, com o vice de futebol e não diretamente com o presidente. Né? E aí vamos imaginar, né, algumas pessoas chegaram a mencionar nas suas postagens, junto às suas redes sociais, algumas páginas de Grêmio, dizendo que o Bright White falou em uma reunião com o presidente Guerra, olha só, uma reunião com o presidente Guerra, onde teria exposto suas insatisfações e o presidente Guerra não teria gostado. Vários posts falando exatamente assim, assim, basicamente pegando a metade da informação do Rossi e reinterpretando ela como se fosse assim, não, aqui vai causar, então eu vou publicar. Então, muita gente fez isso, e aí eu vou meter o meu bedelho dizendo que, cara, cuidado, né? A gente tá aqui, nós todos somos gremistas, a gente pode até expor algum tipo de informação que a gente tenha recebido, mas a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode reinterpretar uma informação que a gente recebe para que a gente publique aquilo que a gente quer, sabe? E não seja a realidade. Então, pode ser que o Bright White tenha demonstrado alguma insatisfação, né? Essa informação já circulou em outros momentos, o Bright White teria expressado alguma insatisfação com relação ao modo de treino ou coisa parecida, já circulou, inclusive também foi desmentido. Pode ser que tenha acontecido isso? Pode. Pode ser que o presidente Guerra não tenha gostado, se isso de fato aconteceu? Pode, mas não foi numa reunião. Imagina só eu, de novo aqui, ó, suposto caixa de supermercado. Tenho lá, todo dia eu vou lá no meu trabalho, né, e aí eu vejo o meu gerente lá fazendo alguma bobagem, né? O gerente vai todo dia lá, vai lá no meu caixa, ele mistura o meu dinheiro, põe as notas de 500 no lugar das de 5, põe as notas de 200 no lugar da de 2 e assim vai, bagunça todo o meu caixa. E aí eu, em vez de falar com o meu gerente, eu vou lá e ligo pro dono do Zafari, né? O dono, sei lá, falando do Zafari, o dono do supermercado. Eu ligo para o dono do supermercado. O que o dono do supermercado vai fazer? Me mandar bem longe, porque se eu sou o caixa do supermercado, não tenho nada que ficar marcando reunião com o presidente o dono do supermercado. Ele vai me dizer, fala com o teu gerente. Se é o problema com o gerente, fala com o supervisor. Tem uma cadeia de comando, uma cadeia de hierarquia, que obviamente o Bright White, que é uma pessoa muito esclarecida, muito inteligente, e outra, vem da Europa, né, tem uma cultura bem diferente da nossa aqui, não vai pular essas etapas e dizer, vou lá, que nem o Renato gosta de dizer, tenho linha direta com o presidente, então eu vou pular. Não. Bright White, se pensou alguma coisa, se em algum momento ele teve algum pensamento de repente fazer alguma crítica para tentar melhorar alguma coisa no Grêmio, que tá tudo certo, ele faria, obviamente, uma conversa com o próprio treinador, ao qual ele já elogiou algumas vezes. Ou, na pior das hipóteses, se fosse alguma questão de postura do treinador, ele falaria com quem? Com o vice de futebol, não com o presidente. Então, gente, assim, muito cuidado com o tipo de informação que vocês pegam por aí e a forma como é exposta. Vamos pensar um pouquinho, porque às vezes é só a leitura dessa forma como essa informação é passada, a gente vê que é uma mentira deslavada. E eu não estou dizendo aqui que a informação dada pelo Diogo, que o Diogo Rossi é mentiroso ou coisa parecida. Não, o Diogo Rossi ele foi lá, como eu falei no começo do meu vídeo, ele recebeu uma informação, postou a informação e postou o contraponto. Jogou para o leitor a chance dele ler, né, as duas coisas e entender o que for o que cada um quiser entender, né? Não, é verdade ou é mentira, enfim, não sei. Aí vai de cada um, vai do leitor. O Diogo Rossi ele fez aquilo que qualquer jornalista ético poderia fazer. Então eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou fazendo nenhuma crítica
ao jornalista Diogo Rossi, mas a forma como algumas pessoas, algumas páginas de Grêmio expuseram a informação que veio dele, né, não tomaram o devido cuidado e acabou virando um telefone sem fio, muita gente falando coisa, falando bobagem aí, enfim, acaba criando uma massa crítica junto das pessoas que seguem essas páginas de forma, de fato, até negativa. E aí a gente começa a pensar, né, aquela situação que o Renato fala, e eu critico muito, né, eu acho que os treinos deveriam ser abertos para a presença de jornalistas, mas são coisas como essas aí que acabam justificando o fechamento dos treinamentos no CT. E aí como é que eu vou dizer, pô, abre o CT para nós, quando acontece uma coisa dessas aqui, pega uma informação, faz um telefone sem fio, uma informação inicial, ela é transformada em outra, quando chega lá no final, na ponta, né, no gremista, vira uma coisa completamente diferente daquela informação que o jornalista tentou passar lá no começo. É essa a minha ponderação que eu tenho para fazer aqui e um pedido sempre a todos nós gremistas. Né? O nosso canal Entre Linhas Gremistas é um canal que a gente busca sempre aprofundar os assuntos do Grêmio, ficar acima do trivial, né? Aprofundar, abaixo do trivial, né? Na verdade, se nós vamos aprofundar, nós vamos abaixo. Nós vamos tentar buscar mais informações, tentar pensar, gente. A gente tem que tentar pensar, a gente tem que ler as coisas e tentar raciocinar. Pô, será que faz sentido isso aqui? Será que pode ser verdade? Será que pode ser mentira? A gente não pode mergulhar em conclusões com base numa postagem que alguém, sei lá, aqui ó, alguém falou tal coisa, então eu vou lá escrever. Aí esse cara escreve tudo errado, escreve tudo diferente da informação original. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo aqui. Continua aqui com Entre Linhas Gremistas. Ainda não está inscrito no canal, te inscreve. Deixa o teu tua curtida aqui no nosso vídeo. Deixa o teu recado, o que tu acha dessa confusão aí. E segue a gente também nas outras redes sociais. Grande abraço. Fui!